Existe um tipo de trabalho espiritual acontecendo neste exato momento que a maioria das pessoas jamais percebe. Não é luz como você imagina, mas também não é escuridão como te ensinaram. Ele acontece nos lugares que você evita, nos ambientes que causam desconforto, nas situações onde a dor ainda não foi resolvida. E o mais inquietante é que alguém precisa estar ali, operando exatamente onde outros não conseguem permanecer. Durante muito tempo, o nome de Chico Xavier foi associado à paz, à caridade e à elevação espiritual. Mas existe um ponto pouco discutido dentro dessa realidade. Quem atua nas regiões densas? Quem lida com espíritos em sofrimento profundo? Quem executa tarefas onde a luz ainda não consegue alcançar diretamente? E é nesse ponto que surge uma das figuras mais mal compreendidas do meio espiritual: os Exus. Antes de formar qualquer conclusão, existe algo que você precisa entender. Nem toda atuação espiritual pode ser julgada pela aparência. Nem toda energia mais intensa significa algo negativo. E nem todo trabalho invisível tem como objetivo prejudicar. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Se esses trabalhos acontecem em regiões onde a maioria dos espíritos não atua, então alguém precisa assumir essa função. E isso levanta uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. O que realmente acontece nos bastidores espirituais do mundo terrestre? Você não está aqui por acaso. Se esse tema te chamou a atenção, existe uma razão mais profunda do que simples curiosidade. Existe algo dentro de você que já percebeu que o mundo espiritual não é tão simples quanto parece. Ao longo deste vídeo, você vai entender 3 pontos que quase ninguém explica com clareza. O primeiro é o verdadeiro papel dos Exus no mundo espiritual, além dos rótulos e do medo que foram construídos ao longo do tempo. O segundo envolve como esses trabalhos se conectam com regiões densas, locais onde espíritos em sofrimento permanecem e onde certas tarefas precisam ser executadas com firmeza. E o terceiro, e talvez o mais impactante, é a ligação indireta entre essas atuações e aquilo que médiuns como Chico Xavier ajudaram a revelar sobre o funcionamento do plano espiritual, mesmo sem entrar diretamente nesse tema. Mas existe um ponto que vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo isso. Não se trata apenas de entender o que essas entidades fazem, se trata de perceber como essas forças atuam dentro das leis espirituais descritas por Allan Kardec, e como isso pode, de alguma forma, tocar a sua própria realidade. E quando você entender isso, uma dúvida inevitável vai surgir. Se essas atuações acontecem o tempo todo, por que quase ninguém fala sobre isso de forma clara? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com profundidade, mas existem momentos na vida em que algo muda dentro de você sem explicação lógica. Um ambiente que parece pesado sem motivo aparente. Um arrepio que surge do nada. Uma sensação estranha ao entrar em certos lugares. E por mais que você tente ignorar, fica aquela impressão de que existe algo além do que os olhos conseguem ver. Agora pensa comigo, de forma direta. Quantas vezes você já entrou em um ambiente e sentiu que precisava sair rapidamente, mesmo sem saber explicar o motivo? Quantas vezes seus pensamentos mudaram de forma repentina, como se algo tivesse interferido no seu estado emocional? Isso não é raro. Isso faz parte da experiência humana. Segundo os princípios estudados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, perguntas 459 até 465, os espíritos influenciam nossos pensamentos muito mais do que imaginamos. Eles sugerem, inspiram e, em alguns casos, intensificam estados que já existem dentro de nós. Mas existe um detalhe que quase ninguém conecta. Se existem influências sutis acontecendo o tempo todo, então também existem regiões, situações e trabalhos espirituais onde essa atuação é mais intensa, mais direta, mais concentrada. E é exatamente nesses pontos que certas entidades entram em ação. E aqui começa a parte que muda tudo. Porque quando você entende isso, a pergunta deixa de ser se existe influência espiritual e passa a ser outra muito mais desconfortável. Quem está atuando nesses lugares onde a maioria não consegue permanecer?
A maior parte das pessoas cresceu ouvindo que o mundo espiritual se divide de forma simples entre o bem e o mal. De um lado, espíritos elevados. Do outro, forças negativas. Essa visão parece confortável, mas não sustenta a realidade quando você começa a aprofundar. Dentro da própria codificação de Allan Kardec, especialmente em O Livro dos Espíritos, perguntas 100 até 113, fica claro que os espíritos não são divididos apenas em bons ou maus. Existe uma escala, um processo evolutivo, níveis diferentes de consciência, intenção e função. Isso muda tudo, porque a partir desse ponto, você entende que nem toda atuação em regiões densas significa perversidade. Em muitos casos, significa necessidade, significa função, significa trabalho. Agora presta atenção nisso. Existem ambientes espirituais onde o sofrimento ainda é dominante. Lugares onde espíritos ainda estão presos a culpas, vícios, dores profundas. Regiões onde a luz não se manifesta de forma plena porque ainda não há condição vibratória para isso. E aqui surge uma questão inevitável. Quem atua nesses espaços? Espíritos elevados não permanecem ali por muito tempo. Eles orientam, auxiliam, mas não executam diretamente certas tarefas mais densas. Existe uma limitação vibratória, uma diferença de frequência que impede uma atuação constante nesses ambientes. Então alguém precisa fazer esse trabalho. Alguém precisa lidar com aquilo que ainda não foi resolvido. Alguém precisa atuar onde a dor ainda é dominante. E é exatamente nesse ponto que começa o erro da maioria das pessoas. Porque, ao invés de tentar entender a função, elas julgam apenas pela aparência. Isso distorce completamente a compreensão sobre quem realmente está atuando nessas regiões. Quando você entende que o mundo espiritual funciona por leis e não por opiniões, tudo começa a fazer mais sentido. Não se trata de crença, se trata de funcionamento. De acordo com Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, especialmente nas perguntas 258 até 273, cada espírito atua conforme sua condição, sua afinidade e seu grau evolutivo. Existe uma organização invisível, regida por leis que não podem ser quebradas. Entre essas leis, 3 são fundamentais para entender o que estamos discutindo aqui. A primeira é a lei de afinidade. Espíritos se aproximam de ambientes e situações compatíveis com sua vibração. Isso significa que regiões mais densas, naturalmente, atraem espíritos que conseguem permanecer ali sem sofrer rejeição vibratória. A segunda é a lei de vibração. Tudo no mundo espiritual funciona por frequência. Pensamentos, emoções e intenções moldam o ambiente e definem quem pode atuar em determinado espaço. E a terceira é a lei do livre-arbítrio. Nenhuma atuação acontece de forma aleatória. Existe permissão, consequência e responsabilidade em cada interação. Agora conecta isso com tudo que você já entendeu até aqui. Se existem regiões densas, se existem espíritos em sofrimento, se existem leis que organizam quem pode atuar nesses locais, então não é possível que essas áreas estejam abandonadas. Existe atuação ali. Existe organização ali. Existe trabalho acontecendo ali. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas começa a perceber algo que nunca foi ensinado com clareza. Nem todo trabalho espiritual é feito na luz visível. E isso prepara o caminho para entender algo que vai desafiar completamente a visão comum. Porque agora, não estamos mais falando de teoria. Estamos chegando em quem executa esses trabalhos na prática. Agora a visão começa a mudar de verdade. Porque quando você tira o rótulo e observa a função, a pergunta deixa de ser quem é essa entidade e passa a ser o que ela faz. E é aqui que entram os Exus. Ao contrário do que foi popularizado, não estamos falando de uma figura única, nem de um espírito específico com uma identidade fixa. Estamos falando de uma linha de atuação, uma função dentro do trabalho espiritual que acontece em regiões onde a maioria não consegue permanecer por muito tempo. Pensa nisso de forma direta. Se existem espíritos em sofrimento profundo, presos a vícios, revoltas, dores intensas,
Alguém precisa lidar com isso. Alguém precisa conter, encaminhar, organizar situações onde a desordem poderia se expandir. E esse tipo de trabalho não pode ser feito de qualquer forma. Ele exige firmeza, exige contato com energias densas, exige presença em ambientes onde a maioria dos espíritos evitaria permanecer. Dentro de muitas tradições espiritualistas, os Exus são associados exatamente a essa função: atuar nas zonas mais difíceis, lidar com aquilo que ainda não foi resolvido, organizar fluxos espirituais em ambientes carregados. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Atuar em regiões densas não significa ser negativo. Significa ter condição de estar ali. Significa suportar aquilo que outros não suportam. Significa executar tarefas que fazem parte de um processo maior, mesmo que não sejam compreendidas por quem observa de fora. E é exatamente por isso que surge tanta confusão. Porque quem olha de longe vê intensidade e associa automaticamente ao mal. Mas quem entende as leis espirituais começa a perceber outra coisa. Existe função, existe ordem, existe trabalho. E isso nos leva a um dos cenários mais simbólicos e mais mal interpretados de todos. O lugar onde vida e morte se encontram, onde muitos espíritos chegam sem entender o que aconteceu, onde emoções ficam à flor da pele, onde a densidade espiritual é inevitável. É nesse ambiente que a próxima parte se torna impossível de ignorar. Existe um lugar onde quase ninguém permanece por muito tempo sem sentir desconforto. Um ambiente onde o silêncio não é vazio, mas carregado de histórias, despedidas e emoções que ainda não foram resolvidas. O cemitério. Para muitos, é apenas um espaço físico. Para outros é um ponto de passagem. Mas dentro da realidade espiritual, ele representa algo muito mais complexo. É um local de transição, onde espíritos recém-desencarnados ainda estão confusos, onde vínculos emocionais continuam ativos e onde a densidade vibratória pode se intensificar dependendo das circunstâncias. Agora pensa com clareza. Quando uma pessoa desencarna, nem sempre há compreensão imediata do que aconteceu. Em O Livro dos Espíritos, perguntas 165 até 171, Allan Kardec explica que o estado do espírito após a morte varia conforme seu nível de consciência e apego à matéria. Isso significa que muitos permanecem próximos ao ambiente físico por algum tempo. E é exatamente aí que surge uma necessidade que quase ninguém considera: organização, encaminhamento, contenção. Nem todos os espíritos aceitam ajuda de imediato. Alguns resistem, outros negam. Outros permanecem presos a sentimentos intensos. E nesses casos, a atuação espiritual exige um tipo de abordagem que não é suave. Exige firmeza, exige presença, exige alguém que consiga lidar com essa realidade sem se desestabilizar. É nesse contexto que surge a ideia do chamado Exu do cemitério. Não como uma figura folclórica ou algo a ser temido de forma simplista, mas como uma representação de uma função espiritual que atua exatamente nesse tipo de ambiente. Um trabalho que envolve lidar com espíritos desorientados, organizar situações densas e manter certo equilíbrio onde a confusão poderia dominar. Mas aqui está o ponto que a maioria não enxerga. Se esse tipo de atuação existe, então ela não é aleatória. Ela segue leis. Ela acontece dentro de limites. E ela tem um propósito. E quando você começa a perceber isso, surge uma pergunta ainda mais profunda. Se esse trabalho está acontecendo nesses lugares, quem mais está envolvido nesse processo além dessas entidades? Quando você observa relatos sérios dentro da espiritualidade, começa a perceber um padrão que se repete. Regiões densas não são abandonadas. Elas são assistidas, organizadas e, dentro do possível, encaminhadas. E é exatamente aqui que a visão de Chico Xavier começa a fazer sentido dentro desse contexto. Em diversas obras psicografadas, especialmente nas narrativas atribuídas ao espírito André Luiz, como no livro Nosso Lar, são descritas zonas espirituais inferiores,
onde espíritos permanecem em sofrimento, confusão e apego. Locais onde a dor ainda é dominante, onde a consciência ainda não despertou plenamente. Mas existe um detalhe importante. Mesmo nessas regiões, existe trabalho, existem equipes espirituais, existe organização, espíritos mais elevados auxiliam, orientam, resgatam quando possível. Mas nem sempre conseguem atuar diretamente em todas as situações. Em muitos casos, é necessário um tipo de intervenção mais firme, mais direta, mais adaptada à realidade vibratória daquele ambiente. E é aqui que a conexão indireta se forma. Porque se existem regiões densas com necessidade de atuação constante, e se existem leis espirituais que organizam quem pode agir em cada ambiente, então é natural que existam entidades especializadas nesse tipo de trabalho, não como oposição ao bem, mas como parte de um processo maior. Agora observa isso com atenção. Alguém precisa lidar com espíritos revoltados. Alguém precisa conter situações de desordem espiritual. Alguém precisa atuar onde a dor ainda não permite suavidade. E esse tipo de atuação não aparece nos relatos mais leves. Mas ele existe. E isso muda completamente a forma como você interpreta certas manifestações espirituais. Porque o foco deixa de ser julgamento e passa a ser função. Mas existe algo ainda mais próximo da sua realidade do que tudo isso. Algo que não está apenas em regiões espirituais distantes. Algo que pode acontecer no seu dia a dia. Agora sai do campo teórico e olha para a sua própria vida com mais atenção. Não estamos falando apenas de regiões espirituais distantes ou de ambientes como os cemitérios. A influência espiritual também acontece no cotidiano, em situações simples, em lugares comuns, em momentos onde você nem percebe. Pensa em algo direto. Aquele dia em que sua mente parece mais pesada do que o normal. Pensamentos repetitivos, um desânimo que surge sem motivo claro, uma irritação que não combina com a situação, ou então o oposto, uma sensação de leveza inesperada, um alívio que aparece sem explicação. Isso não é coincidência. Dentro do que Allan Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos, perguntas 459 até 465, os espíritos influenciam nossos pensamentos constantemente. Eles não controlam, mas sugerem, intensificam, aproximam-se por afinidade. Agora, conecta isso com o que já foi explicado. Se existem espíritos atuando em regiões densas, se existem entidades que lidam com esse tipo de ambiente, se existe uma lei de afinidade que aproxima consciências semelhantes, então não faz sentido imaginar que isso está totalmente distante da sua realidade. Porque não está. Ambientes carregados existem no plano físico. Lugares com histórico emocional intenso. Pessoas com padrões mentais negativos. Situações onde a vibração se torna mais densa. E nesses pontos, a atuação espiritual se torna mais perceptível. Agora vem a pergunta que muita gente evita fazer. Se essas conexões acontecem por afinidade, o que você tem alimentado dentro de você? Quais pensamentos você repete? Quais emoções você sustenta por mais tempo? Quais ambientes você frequenta sem perceber o impacto? Porque a influência espiritual não começa do lado de fora. Ela começa na sintonia. E isso leva a uma conclusão que pode ser desconfortável, mas necessária. Talvez o ponto mais importante não seja quem está atuando, mas com o que você está se conectando. E quando você entende isso, tudo começa a mudar. Agora chegamos no ponto que muda completamente a interpretação de tudo o que foi dito até aqui. Porque depois de entender leis espirituais, regiões densas e funções específicas, fica impossível manter aquela visão simples de bem contra mal. A realidade é mais precisa do que isso. Nem toda atuação espiritual tem a intenção de prejudicar. Nem toda manifestação intensa significa perigo. E nem toda presença em ambientes densos representa algo negativo. Existe função. Existe necessidade. Existe execução dentro de leis. Dentro da lógica apresentada por Allan Kardec,
especialmente quando ele aborda a natureza dos espíritos em O Livro dos Espíritos, perguntas 96 até 113. Cada entidade atua conforme seu grau de evolução, sua intenção e sua capacidade. Isso significa que existem espíritos em diferentes níveis, exercendo diferentes papéis. Agora pensa nisso com clareza. Se um ambiente espiritual exige firmeza, contenção e contato direto com situações difíceis, não faria sentido esperar uma atuação suave o tempo todo. Em alguns casos, o trabalho exige intervenção mais direta. Exige postura firme. Exige presença que não se abala diante do caos. E é exatamente nesse ponto que a confusão acontece. Porque quem observa de fora enxerga a intensidade e associa automaticamente ao mal. Mas quem entende a estrutura espiritual percebe outra coisa. Aquilo que parece desordem pode ser contenção. Aquilo que parece ameaça pode ser limite. Aquilo que parece negativo pode estar cumprindo uma função necessária. E isso nos leva a uma virada importante. Talvez o problema nunca tenha sido a existência dessas entidades. Talvez o problema esteja na forma como elas são interpretadas. E essa percepção muda tudo. Porque agora a pergunta deixa de ser: isso é bom ou ruim? E passa a ser: qual é a função disso dentro das leis espirituais? Agora, a responsabilidade volta para você. Porque depois de entender que existe influência espiritual, que existem regiões densas, que existem entidades que atuam nesses ambientes, não dá mais para fingir que isso não tem relação com a sua vida. Tem. E começa dentro de você. Os ensinamentos organizados por Allan Kardec deixam claro que o espírito se liga por afinidade. Pensamentos, emoções e intenções não ficam isolados. Eles criam sintonia, abrem portas, estabelecem conexões. Isso significa que a sua vibração não é neutra. Ela atrai, ela mantém, ela intensifica. Agora pensa com honestidade. Quando você alimenta a revolta, o que você fortalece? Quando você sustenta a culpa, o que você mantém próximo? Quando você permanece em ambientes pesados, o que você permite que se aproxime? Não é sobre medo, é sobre consciência. Porque o mundo espiritual não começa depois da morte. Ele já está acontecendo agora, nas escolhas que você faz, nas emoções que você cultiva, nas decisões que você repete todos os dias. E aqui está o ponto mais importante de todo esse tema. Você não controla tudo o que existe ao seu redor, mas você influencia diretamente com o que você se conecta. E isso muda completamente o cenário. Porque deixa de ser uma questão de o que está lá fora e passa a ser o que está sendo alimentado aqui dentro. E quando essa chave vira, algo começa a acontecer. Você deixa de ser apenas alguém que sofre influência e passa a ser alguém que entende, escolhe e direciona. Existe algo que quase ninguém está preparado para encarar com profundidade. As conexões que você constrói agora não terminam quando o corpo físico deixa de existir. Elas continuam. Dentro da lógica apresentada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, especialmente nas questões 149 até 157, a morte não rompe imediatamente os vínculos criados durante a vida. O espírito leva consigo suas tendências, seus hábitos, suas ligações emocionais e vibratórias. Isso significa que aquilo que você cultiva hoje acompanha você. Agora pensa no impacto disso. Se uma pessoa vive presa a padrões negativos, alimentando pensamentos densos, mantendo conexões com ambientes pesados, essa sintonia não desaparece de forma automática após a morte. Ela continua. E é justamente nesse cenário que muitos espíritos despertam sem clareza, ainda ligados a sensações, lugares e influências que construíram ao longo da vida. E aqui, tudo se conecta com o que você ouviu desde o início. Regiões densas existem. Espíritos em sofrimento permanecem nelas. E existem entidades que atuam nesses ambientes. Agora a pergunta ganha outro peso. Quando alguém desencarna carregando esse tipo de ligação, para onde essa consciência tende a ir? Com quem ela tende a se conectar?
Percebe como isso deixa de ser uma discussão distante? Isso toca diretamente na forma como você vive hoje. Porque cada escolha, cada pensamento, cada emoção sustentada está construindo uma direção. E essa direção não é definida no último momento. Ela é construída todos os dias. E existe algo ainda mais profundo que quase ninguém considera. Essas conexões não afetam apenas você. Elas influenciam ambientes, pessoas próximas, relações que fazem parte da sua vida. E quando você entende isso, a responsabilidade deixa de ser abstrata. Ela se torna real. E isso abre espaço para uma última reflexão que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo. A forma como você vive está preparando você para qual tipo de realidade?